Que tal receber sugestões de livros de pessoas tão apaixonadas por literatura que se tornaram escritores? Eu, Landulfo Almeida, Janaína Rico e Marcelo Hipólito, trazemos dicas de leitura para vocês. 3 autores, 3 dicas toda semana. Marcelo Hipólito, mande bala, o que você trouxe para nós? Então, eu trouxe uma autobiografia, ela tem versão em português também. Não vou entrar no mérito do personagem em si, que é o presidente George W. Bush. Mr. President, what place do you think you have in history? In history? In history we'll all be dead. You may find yourself in another part of the world. Flowing under silent water, under rocks and stone. Letting the days go by. How did I get here? O nome da biografia dele é Decision Points, ele é o autor da própria biografia. O que é interessante nessa biografia, por isso que eu trouxe, eu achei isso fascinante, é porque essa não é uma biografia exatamente linear. Ele não conta a história desde que ele era garoto, ou desde que ele entrou na Casa Branca até sair. O que me chama a atenção nesse livro, e ele tem em português com o nome de Pontos de Decisão, se não me falha a memória, e a mesma capa. O que me chama a atenção nesse livro é que ele fala de exatamente o que é o título do livro, é o livro. É exatamente as grandes decisões que ele tomou na vida dele. Decisões importantes. E ele narra a vida dele como político a partir dessas decisões. Começando pela decisão número 1 dele, que foi largar a bebida. Então começa a história dele do alcoolismo e ele tomando essa decisão. Depois vem decisões relacionadas a ele se tornar candidato à presidência. Depois ele, com os atentados do 11 de setembro, que ele teve que decidir. Pesquisa de células-tronco. Então é muito interessante porque não é uma autobiografia clássica, tradicional. Ela tem uma estrutura diferente, muito bacana. É uma estrutura até que, se eu pensei assim, um dia escrever uma biografia, eu talvez fosse, não exatamente ponto de decisão necessariamente, mas talvez uma biografia mais temática, assim. Eu acho que é uma coisa interessante. Você dá um arranjo diferente, você não conta tudo, você conta aquilo que é realmente relevante na vida da pessoa. Eu achei que isso é muito bacana. Quem detesta republicanos, que nem eu, e quem detesta George Bush, vai não tem gostar problema dessa... nenhum, vai gostar porque independe, porque é o que ele fala, né? Ele leu várias biografias de presidentes para ele decidir o formato da biografia que ele iria escrever. Ele leu de presidentes republicanos, democratas, inclusive quando os republicanos eram mais parecidos com os democratas de hoje, os democratas eram mais parecidos com os republicanos de hoje. Porque no passado eles eram 2 partidos com perfil bem diferente do que tem hoje, né? E assim, o interessante do livro, mais do que o Bush em si, é ver uma pessoa que está numa situação de poder tomar decisão, tomando as decisões, avaliando os prós e os contras. Eu acho que isso é um lado humano muito interessante. Poderia ser o Clinton, poderia ser o Obama, mas eu acho que nessa estrutura de biografia tem que ser a dele, porque foi ele que escolheu, e é um approach absolutamente diferente e interessantíssimo. Então, assim, independe do que você acha do George Bush. Se ele é republicano, se não é, se é de direita ou de esquerda, isso é irrelevante. É mais assim, a linguagem da biografia e mostrar uma pessoa num cargo de alto poder de decisório, como é que essa pessoa toma decisões relevantes. E ele fala sobre, por exemplo, a invasão do Iraque, porque assim, a gente tem essa polêmica toda de informações falsas, ele assume que as informações... E é muito legal porque ele reconhece erros no livro, de decisões que ele mesmo tomou. Olha, eu tomei essa decisão baseada nisso. É um livro extremamente franco. Tem um cara que não é republicano, tem aquele programa GPS, que passa na CNN, Fared Zacarias. Ele tinha recomendado esse livro, foi uma recomendação do Zacarias, e foi em cima dessa recomendação que eu fui comprar o livro. Ele não é republicano, ele não é fã do George Bush, muito pelo contrário. É um cara, não chega a ser hostil ao George Bush também, mas é um cara bem crítico. E ele falou, esse livro é excelente, porque o cara abriu o peito mesmo, ele não teve medo de abordar assunto nenhum. Ele fala da relação dele, que começou boa com o Dick Cheney, que é o vice dele, que é um cara meio emblemático, chamado Darth Vader, né? What is thy bidding, my master?
There is a great disturbance in the Force. Não podia passar uma referência Star Wars, que é o Darth Vader da administração George Bush, e ele começa bem com o cara, depois não fica tão bem. Então, assim, até essas relações dele. É muito interessante a relação dele com o pai, que foi presidente também. Who do you think you are? A Kennedy? You're a Bush. Act like one. Então, daquela figura que você aprende muita coisa. A relação dele com o Clinton, fala bem do Clinton. Então, assim, ele reconhece os seus erros e é bem franco. Parece que você está sentado com o Bush, tomando um goró e o Bush contando as histórias dele. Entendeu? É surpreendente, viu? Para de viver, né? Na verdade, o mais surpreendente para mim é que todo mundo fala que o Bush, sempre ouvi isso, que o Bush ele não é muito inteligente, que ele não é muito esperto, sei lá o quê. Mudou totalmente a minha impressão em relação a quem fala isso. Porque o livro é extremamente bem escrito, extremamente bem articulado. Não pode você ser presidente dos Estados Unidos sem ser inteligente. Mas assim, a imagem que se vende dele é essa. Eu acho que quem tem essa imagem, ao ler esse livro, perde essa imagem. Independente de concordar ou não com o que o Bush faz ou deixa de fazer. Eu agora fiquei animado. Não dá para cair nessa ingenuidade, eu concordo com você. Ninguém que ganha a presidência dos Estados Unidos sendo burro. Mas ele sempre teve essa imagem. Que ele não é muito inteligente, coisa e tal. Ninguém escreve um livro desse sendo burro, sendo bem sincero. Eu, como gosto de política, assisti todos os episódios de West Wing, que eu achei maravilhoso, um dos seriados mais interessantes então você vai amar toda a minha vida. Se você gosta de West Wing, vai amar o livro. Então pronto. É a única série que eu tenho todinha aqui, comprei e tenho aqui em casa. Vai dentro, você vai gostar. Bom, gente, Janaína Rico, o que você trouxe para nós? Não, eu trouxe totalmente diferente, para variar, né? Eu acho engraçado que toda vez que comparo o meu livro e o livro do Marcelo, são livros, assim, completamente diferentes. Eu trouxe um livro adolescente. Isso é que para nosso programa ser bom. É verdade. O verão. Olha, este livro é uma delícia. O que acontece? Jana, eu cortei você na hora sem querer. Fala de novo o nome da autora, nossa querida. É a Fernanda Belém. A Fernanda, ela já tinha escrito um chiclete. Um público mais velho. Muito bacana e tal, gostei também. Mas eu tenho a sensação de que ela se encontrou agora escrevendo para adolescente. Sabe aquela coisa assim, quando você percebe que a pessoa acertou a mão? Foi mirou e foi no lugar certo? O Alverão dá aquela sensação, como eu leio muito livro adolescente, botei até um rabo de cavalo aqui para tentar parecer mais nova, para falar do livro, ele traz aquela sensação de que você volta para a adolescência. Ela, até conversando com a autora, ela falou que ela, quando escreveu na versão original, ela tinha colocado as músicas todas da época da adolescência dela. Então eu até percebi aqui, né, que não é muito diferente da minha. Na verdade, acho que a Fernanda, a nossa diferentidade é muito pouco. Então, músicas muito da minha adolescência, experiência muito da minha adolescência. Então eu senti isso. Né? Ela só transformou, por exemplo, o caderninho onde a gente fazia anotações para o garoto numa rede social. Pronto, a diferença foi essa. E aí me traz essa sensação gostosa de que assim, os adolescentes continuam os mesmos, né? Por mais que você tenha... Para tudo. Como é que é esse negócio desse caderninho aí? Tinha um caderninho onde anotava sobre os garotos, é? Claro, lógico. Lógico. Aquela coisa de, o fulaninho de tal olhou pra mim. Aí a minha amiga respondia assim, nossa, você mandou um bilhetinho. Segunda pergunta. Segunda pergunta. Não, segunda pergunta, eu não tinha caderninho não. Segunda pergunta para Janaína, que é o desdobramento da primeira. Ela vai publicar esse caderninho? Peraí, calma. O meu? Jamais. Operation Undertow. The information's all here. Now, Gonzalez is at a villa near Madrid. Isolate him and apply the necessary pressure to find out who hired him. Fiquei até nervosa, Marcelo. Pergunta para um amigo, jovem. Vai saber. Olha, mas é aí que tá. De repente, os adolescentes de hoje, com essa história de rede social, blog,
né, não tenham essa vivência, né, essa coisa de você ter um segredo ali. O máximo que eles fazem é criar um perfil fake, mas tá tudo ali, público, né? A gente tinha Não, mais... mas eu acho que ainda tem diário. Ainda tem. Minha filha tem um diário. Aí, ó. Então, beleza. Então, porque como eu tenho menino, então eu tô desatualizada do que as meninas andam fazendo. Mas, ó, o livro é bom pra caramba, Alderan. E tem a continuação, né? Vai ter depois, são as 4 estações do amor. Então, cada estação vem com coisa bonitinha e tal. Ai, gente, eu adoro. A partir de que ano? Quantos anos pra assistir? Pra ler? A sua filha já super adoraria, Landulfo. Com 11, 12 anos, já curte pra caramba e vai até mais velho. Não é aquele livro adolescente, assim, que fica restrito àquele público, não, entendeu? Tanto que eu tô falando que eu adorei. A Fernanda me pareceu no estilo muito da Paula Pimenta. Aquela coisa do livro adolescente que acaba ganhando adulto também, né? Então, legal. assim, super fofinho. Legal. Desses filhos de amor. Um beijo para Fernanda Belém. Vamos agora para minha dica. A Cabana, William P. Young. A Cabana é um livro religioso? Não. É um livro católico? Não. É um livro que fala sobre Deus, né? Sobre o hipotético encontro de uma pessoa com Deus. Né? Uma pessoa, o personagem principal, é um livro completamente fictício, mas o personagem principal, ele sofre uma tragédia muito grande e algum tempo depois dessa tragédia ele é, de certa forma, levado ao local onde aconteceu essa tragédia e lá tem uma cabana e ele entra nessa cabana e nessa cabana ele tem um encontro com Deus e ele vai ter várias e várias e várias conversas com Deus. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, eu sou uma pessoa que tenho minhas determinadas crenças, mas não tenho uma religião específica. Eu sou católico por dizer que sou, mas não frequento muito. Eu acredito em Deus, acredito em alguns preceitos do catolicismo, mas em outros não. Né? Então, não sou muito apegado a essas questões da fé. Porém, o que me atraiu nesse livro foi a capacidade que ele tem de traduzir toda uma crença religiosa do autor de uma forma profundamente lógica e racional. Eu sou uma pessoa muito racional, embora eu seja emotivo, embora eu coloque emoções nos meus livros, nos meus personagens, mas na hora de analisar uma questão específica, eu gosto de olhar ela do ponto de vista racional. Inclusive, é isso que me dificulta um pouquinho de lidar com a religião. Mas, nesse livro, as coisas pareceram vir de uma forma muito lógica, muito coerente, coisas que a gente se pergunta no dia a dia, por que isso é assim, por que isso é assado. Tem uma teoria, uma resposta que Deus dá aqui e que, pelo menos a mim, me fez muito bem ouvir. Independente de você acreditar ou não, esse é um livro que faz bem. Só para vocês terem uma ideia, depois que eu li esse livro, eu fiquei tão impressionado que eu comprei uns 10 ou mais livros desse e dei de presente. Para várias pessoas que eu gosto, eu dei porque fez muito bem para mim. Você me surpreendeu. Eu jamais imaginaria você indicar. Eu já li a Cabana, gostei. Acho que não mexeu tanto comigo como mexeu com você. Mas não me... Eu jamais esperaria você falando com tanta paixão desse livro. Não sei, não sei lá. Eu acho que todo mundo... É porque eu sou muito racional, talvez você tenha achado estranho por causa disso, mas eu recomendo. Eu acho que é um livro que você pode até não adorar, mas eu acho difícil uma pessoa não gostar ou não, pelo menos, ficar intrigado com as questões tratadas no livro e com a forma que o autor trata essas questões. É muito, muito, muito interessante mesmo, me fez bem. Espero, leitor, que faça bem a você também. Bom, agradecer aos colegas, agradecer ao pessoal que assistiu o vídeo, que estiver assistindo a gente aí. Pedir para quem puder dar uma clicada lá para valorizar o trabalho que a gente está realizando. Para vir novos programas aí que vão ser interessantes também. Quanto mais divulgado a gente for, com mais carinho eu receber de vocês, mais a gente vai estar fazendo esse trabalho que a gente faz para vocês. Boa noite a todos e obrigado.